Direito Administrativo, semana 2, dia 6, vídeo 1 e único. A gente vai falar agora sobre o poder hierárquico, ok? O poder hierárquico, ele caracteriza-se pela existência de uma subordinação, ok? O poder hierárquico, ele tem então a subordinação, ela só vai existir no âmbito da mesma pessoa jurídica. O que significa isso? Significa que se eu tiver duas pessoas jurídicas distintas, não há que se falar em poder hierárquico. Dá um exemplo. Ministério da Cultura. Ele tem ali as suas vinculadas, que são chamadas pela doutrina, que são autarquias, fundações vinculadas a ele. Então não há hierarquia, então há apenas uma vinculação, certo? Então a subordinação ela só existe na mesma pessoa jurídica, ela é estabelecida entre agentes e órgãos de uma mesma entidade verticalmente escalonados em decorrência do poder hierárquico. Então há uma hierarquia, há uma verticalização aí, ok? Essa verticalização é bom ter em mente que não há que se falar da verticalização que existe lá na supremacia do interesse público sobre o privado, ok? Aquela verticalização lá é apenas para dizer que está acima, mas não quer dizer que existe uma hierarquia, perfeito? Não há hierarquia entre diferentes pessoas jurídicas, então, novamente, em outras palavras, está escrito a mesma coisa, isso cai muito em prova. E você sabendo esta informação, você consegue matar muitas questões aí. Então não há hierarquia entre os poderes da União, então eles são harmônicos e independentes entre si, ok? E entre administração e administrados, então não há hierarquia entre a administração e os administrados. Quem são os administrados? São os particulares. Então não há poder hierárquico. Professor Vandeir, eu tive agora eu fiquei em dúvida. O que foi? Minha dúvida é o seguinte: se o administrado, se o particular, ele tem aí, por exemplo, um contrato administrativo, ele está vinculado à administração, nesse caso aí vai ter hierarquia? Resposta: não, porque não há hierarquia entre a administração e os administrados, ok? Então não deixe o examinador te enrolar com relação a isso. Prosseguindo, então não há hierarquia entre diferentes pessoas jurídicas, a doutrina usa o vocábulo de vinculação para se referir à relação relação de não hierárquica, certo? Então, vinculação. Então, aquele exemplo que eu dei lá, vamos dar um outro exemplo. O Ministério da Justiça é vinculado ao Ministério da Justiça quem? A Polícia Federal. É vinculado ao Ministério da Justiça quem? O CAD. É vinculado ao Ministério da Justiça quem? A Polícia Rodoviária Federal. É vinculado ao Ministério da Justiça quem? O DPEM, certo? Então, há uma vinculação, não há que se falar em poder hierárquico, porque são duas pessoas jurídicas diferentes. Pessoas jurídicas levam no sentido amplo, depois a gente vai estudar melhor isso aí, ok? Então, a gente já falou, exemplo, ministério. Dentro do ministério tem lá a sua estrutura organizacional. Dentro da sua estrutura organizacional existem secretarias. Essas secretarias elas são sim subordinadas ao ministério porque está dentro da mesma pessoa jurídica, entre aspas, ok? E a União com as fundações públicas, a vinculação? A vinculação, não há o que se falar em subordinação, portanto não há o poder hierárquico presente. Então, por decorrência do poder hierárquico, as prerrogativas exercidas pelo superior sobre os subordinados da ordem, olha que interessante, então, onde que vai se manifestar, quando vai se manifestar, melhor dizendo, o poder hierárquico, nas relações aí, nas atividades exercidas no dia a dia aí dos servidores. Então veja só, quando é uma prerrogativa exercida pelo superior sobre os seus subordinados, de dar uma ordem, pode ser verbal, pode ser escrita, certo?
de fiscalizar os seus subordinados, de controlar, aplicar sanções. Essa aplicar sanções é a mais perigosa de todas as prerrogativas do poder hierárquico, porque essa porcaria aí, com perdão da palavra, ele está também previsto onde? No poder disciplinar, certo? Então está previsto no poder hierárquico e também no poder disciplinar. Toma cuidado com ela, certo? Eu trouxe aí no último slide um esqueminha aí para você sempre estar dando uma revisada, ok? Para não esquecer isso. Delegar competências e avocá-las. Importante, nós já estudamos sobre delegação de competências e avocação de competências. Então, novamente, que nós temos que traçar aqui uma observação importante. Qual a observação importante? Delegar competência. Posso delegar competência utilizando o poder hierárquico? Sim ou não? Resposta: sim. Eu posso delegar competência sem a necessidade de existir o poder hierárquico? Resposta: sim. Exemplo: Ministério X delega parte da sua competência ao Ministério Y. Pode? Pode. Nós já vimos que nós temos a possibilidade de delegação de competência de natureza técnica ou econômica. Perfeito? Então podemos sim delegar. E agora avocar. Avocar competência. Avocar competência, eu não estou trazendo para mim uma competência que é minha. Então eu estou trazendo uma competência que é de alguém. Essa competência, quando ela é de alguém, esse alguém deve ser necessariamente subordinado à pessoa que está avocando a competência. Ou seja, a avocação de competência existe sim, sempre, 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 o poder hierárquico, certo? Então, novamente, avocação, existe o poder hierárquico, competências nas delegações de competências, nem sempre haverá o poder hierárquico presente, ok? Lembrando também a avocação, até por resumo, não existe a avocação de competência exclusiva, certo? Do seu subordinado. Ainda que ele seja seu subordinado, se for uma competência exclusiva dele, você não vai poder trazer a vocação dela. Me dá um exemplo. Você tem aí, por exemplo, você trabalha numa área aí de engenharia, certo? Você é chefe de engenheiros. E é uma assinatura num projeto, só pode ser um engenheiro. E você é formado em direito, por exemplo. Você pode avocar essa competência? A resposta não, é exclusiva do seu subordinado aí. Perfeito? Então, continuando. Também a manifestação do poder hierárquico quando dar ordens, né? E também ele, nesse caso, ele por alguns autores, também ele se refere a como poder de comando, certo? A gente vai ver na próxima slide aí os sinônimos que são utilizados aí pelos doutrinadores a respeito do poder hierárquico, ok? Então, dar ordens também pode ser, como a gente já falou, podem ser ordens verbais ou ordens escritas. Ordens escritas podem ser ordem de serviço, uma portaria ou algo nesse sentido aí, ok? Os servidores públicos têm o dever de acatar e cumprir as ordens dos seus superiores hierárquicos. Lembrando que isso é a regra. Se caiu exatamente como está escrito aqui na tua prova, no teu concurso, você vai marcar o quê? Que está certo, certo? Não vai errar a questão por desatenção. Então lembre que isso daí é a regra. Temos exceções? Sim. Ele está trazendo a exceção? Não. Então está correto. Então, quando que o servidor público ele vai deixar de cumprir uma ordem de superior hierárquico? Quando esta ordem for o que? Manifestamente ilegal. Perfeito? Então, o servidor ele tem o dever de obediência, é a regra, exceto quando a ordem for manifestamente ilegal.
E quando ela for manifestamente ilegal, o servidor, inclusive, ele vai ter o dever de representação. Perfeito? Poder hierárquico são sinônimos o controle, correção, revisão hierárquica e, no sentido genérico, a própria autotutela. Perfeito? E ainda revisão aí em processos administrativos disciplinares, aí quando você vai reformular, você vai abrandar uma punição aí de um servidor, por exemplo, ok? E ainda o CESP traz a seguinte situação: poder de controle como sinônimo aí para autotutela, ok? E poder de direção também ele traz aí, e inclusive uma das nossas questões ele tem aí é o poder de direção, perfeito? Agora, vou trazer uma informação importantíssima. Sempre, 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 quando nós estamos falando de penalidades a agentes públicos, certo? A manifestação do poder hierárquico e do poder disciplinar. Por quê? A disciplina ela vai estar decorrente aí da aplicação da penalidade. E só pode aplicar uma penalidade quem é superior hierárquico daquele agente aí público, perfeito? Então, existem as duas prerrogativas presentes, o poder disciplinar e o poder hierárquico, quando na aplicação de penalidades aos agentes públicos. Então, o poder hierárquico ele decorre imediatamente, certo? Perdão, imediatamente, certo? Porque ele está imediato. E o poder disciplinar imediatamente, por decorrência, por consequência, beleza? Então só fique ligado aí que quando cair então uma questão de aplicação de penalidade, vai estar presente aí os dois poderes, certo? Então lembre-se disso. Quando for um administrado, a aplicação de penalidade para um administrado, o poder hierárquico vai estar presente, sim ou não? A gente falou agora há pouco. Não. Por que que não vai estar presente? Porque não há relação de verticalidade, escalonamento, de subordinação. Então, não está presente o poder hierárquico quando na aplicação de penalidade administrado. Qual a penalidade? Penalidade administrativa. Quando tiver o quê? Um vínculo, ou seja, uma relação jurídica por meio, por exemplo, de um contrato administrativo, no qual o administrado ele deixa de cumprir uma das obrigações contratuais, ou seja, ele traz uma inexecução contratual. Aí esse administrado ele está passivo do quê? Da penalidade. Isso vai decorrer única e exclusivamente de quem? Do poder disciplinar. Beleza, galera? Era isso que nós tínhamos para essa mini aula aí. Então, até a próxima. Um grande abraço.